Só um pouquinho, Adra, que eu acho que o teu microfone tá desligado. Dá uma olhada pra gente, Anderson. Enquanto o Anderson vai ajustando, já vou te convidar a participar conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Dá um oizinho aí, Adra. Oi, bom Agora dia. Sim, Agora. Vai, vamos começar de novo. Vamos de novo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Um grande prazer mais uma vez estar aqui, levando informação com muita qualidade para você. Porém, esse mês a informação ela vai agregada com emoção. Então, se prepare, pegue seu lenço, fique conosco aí até o fim dessa entrevista, que eu tenho certeza que você vai se emocionar muito. Um beijo também para todos os meus amigos que estão aí ouvindo. Cada dia mais eu tenho uma comunidade engajada que está me ouvindo, que tá falando: Adra, manda um beijo, manda um abraço para Vera, lá do restaurante ali no bairro da Lixeira. Eles sempre nos ouvem, organizando o restaurante para abrir na hora do almoço. Então, Verdade. Nesse momento, eles estão lá organizando tudo para receber os clientes. Um beijo para vocês, Vera, e toda a sua equipe. E hoje eu quero apresentar a nossa entrevistada, que vai contar a sua história, a sua trajetória, né? Doutora Camila Albuez. A Camila, ela é doutora em transtorno do desenvolvimento pela Mackenzie. Ela é diretora técnica e também proprietária da Clínica Vital Kids. Ela é mãe do Arthur, que é autista, e mãe da Helena, que tem dislexia. A Camila é casada, ela tem uma trajetória incrível antes da maternidade, e com a maternidade atípica, eu acredito que essa trajetória ela tomou um rumo de fato que transformou a vida dela. Sim. E também toda a trajetória, se fosse possível mudar para outro lado, ela mudaria. Sim. Eu tenho certeza, porque a maternidade faz isso com a gente. Sim. Bom dia, Camila, obrigada por estar aqui, pode dar bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história, né? Geralmente eu sempre falo da minha história profissional, poucas pessoas que querem ouvir minha voz enquanto mãe, e hoje vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história enquanto mãe. Que bom, então vamos lá para ouvir, Camila, em primeiro lugar, como é que foi a chegada da maternidade atípica na sua vida? Era um sonho ser mãe? Era um sonho ter 2 filhos? Como é que era isso para você, até você, de fato, ter a gestação, conceber um filho, e aí você entra na história da tipicidade? Você sabe que eu sempre sonhei em ser mãe. E eu acho que a escolha da minha profissão, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, e escolhi estar na neuropediatria. Mas antes disso, de eu escolher o que eu seria na vida, eu sabia que eu queria ser mãe e que eu sempre soube que eu queria cuidar de uma criança que era diferente das outras. Uau. É impressionante eu falar isso. Eu sempre digo isso, e as pessoas falam assim: mas Camila, você tem certeza? Eu olhava para as crianças que tinham paralisia cerebral, síndrome de Down, e eu sempre soube que eu teria uma criança típica. É impressionante a certeza que eu tinha. Então eu achava que eu teria um filho com paralisia cerebral, né, na época, muitos anos atrás, e eu sempre amei, eu sempre cuidei, eu sempre zelei, meu coração sempre ardeu por essas crianças que tinham algum transtorno, alguma deficiência. Então você já era aberta, por exemplo, para se algo acontecesse, eu já era mãe atípica sem ser mãe. E aí, a maternidade, ela veio de um sonho. Eu casei muito nova. Eu tinha 18 anos, era uma menina, né? E o Cleiton é mais velho que eu, há alguns anos, e eu sempre quis conceder a graça da gente ter filhos, né? E dentro dessa trajetória, a físio nasce na minha vida, e eu entro na faculdade sabendo que eu queria cuidar de crianças. Era isso que eu sabia. A única coisa que eu sabia é que eu queria cuidar de pessoas e que eu queria cuidar de crianças. Quando tem muita gente correndo das crianças, tem muita gente vindo, isso é bom. Sim, e eu apaixonada por isso. E foi quando eu conheci uma professora, que é do Rio Grande do Sul, de um método específico, e eu vi ela, através das mãos dela, ela transformar o corpinho de uma criança com deficiência. Eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu quero mudar a vida das crianças. Eu quero ser, dentro de Cuiabá, uma pessoa que vai impactar a família. Porque eu sempre vi isso, né? E aí eu me dediquei, dentro da minha profissão e da minha vida pessoal, para essas crianças. E aí foi quando, no meu primeiro, segundo ano da faculdade, eu estava no meu mestrado, né? Tinha entrado, porque eu sabia de uma coisa, eu tinha plena certeza. Eu queria
ser uma profissional que cuidava de criança, mas eu queria ser a profissional que também tivesse influência com outros profissionais. Que a minha voz podia ser ouvida em outros lugares e que mais pessoas pudessem transformar a vida das crianças. E aí eu falei, eu tenho que ser professora. É o único modo que eu tenho. E aí eu decidi fazer o mestrado. E lá no mestrado, eu decidi que eu ia ser mãe. E foi quando eu falei pro Cleito, não, espera você terminar seu mestrado, faça seu doutorado, aí você vai pensar em ter filho. Eu falei, não, eu quero ser mãe, é urgente. Eu lembro que eu nunca vou me esquecer, eu achei que eu não estava grávida no Dia das Mães, e chorei, amor, eu quero ser mãe, não sei o quê. E eu não soube olhar o teste, que tava positivo. De tão ansiosa que ela estava, né? Você acredita? E aí uma amiga minha tava tratando com o pequenininho dela, que tava com uma torcicólogo congênito, falou, amiga, você tá grávida. Por isso que você tá chorando. Eu falei, não é possível. E aí saíram ele, o meu esposo, o meu amigo, atrás do meu teste. E eu tava grávida já. E aí já era o Arthur dentro da minha vida. Só que dentro dessa trajetória, eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Então, eu sempre quis ser profissional e mãe. E foi uma descarga, né? Porque a gestação já é... E eu tive muitos problemas na minha gestação. Porque eu trabalhei até o final, mas eu tive pré-eclâmpsia. Então, o Arthur... Eu não vi o Arthur nascer. No dia do parto, eu estava desacordada. Eu tive que tomar anestesia geral, porque as minhas plaquetas abaixaram muito. Chegou a 20 mil. Então, eu podia morrer sangrando, né? E meu médico muito maravilhoso, muito certeiro, o Dr. Paulo Fortunato. Amo, meu paizão. E ele falou, não, o Arthur ele é prematuro limítrofe. E no dia do parto do Arthur, eu tinha tomado, acho que 32 frascos de imunoglobulina para tentar aumentar. Nossa. Foi as minhas células, né? E aí, não deu certo. Minha pressão alterou. E aí, eu comecei, o Dr. Paulo venha. Então, o Arthur era lá pro dia quase fevereiro. Ele nasceu lá no início de janeiro, né? E aí, quando o Arthur nasce, eu não vejo o Arthur nascer. É a vívida lembrança que eu tenho. O Cleito relata que foi o parto do horrores, assim, né? E imagina, eu já fisioterapeuta, já cuidando de crianças com todos os tipos de deficiência. Eu falava pro Cleito, checklist pro nosso filho nascer tudo ok. Tem que chorar, tem que nascer rosado, tem que não sei o quê. Então ele que fez o checklist. Mas imagina, saiu tudo fora daquilo que a gente tinha planejado. Tudo. Então, a nossa maternidade, a gente tinha todo um padrão que foi todo por água abaixo, né? Em outras palavras. Eu acho que foi muito desafiador também pro Cleito, né? Imagina, você ver sua mulher desacordada, você ver seu filho nascer, porque aí o Arthur teve o que chama de taquipneia transitória, né? Então, ele nasceu desacordado, não respirou direito, teve uma série de intercorrências. E aí, eu lembro que quando eu acordei, eu também tive muita intercorrência. Eu acordei, eu só lembro do Cleito me apresentando, segurando o Arthur, coisa mais linda, porque ele é lindo, não é porque é meu filho, não. E eu lembro que eu olhei para aquele ser humano e falei, esse é meu filho em quem eu sempre sonhei. E é nele que eu vou... E eu lembro de eu falar pro Cleito assim, ele é lindo, toda desacordada. E na maternidade, ali quando ele nasceu, ali eu já comecei a ver algumas coisas. Uau. Ali. Nas primeiras horas de vida, né? Porque eu já era especialista. E aí, ali eu já comecei a ver. Quando o Cleito, eu volto em mim, o Cleito começa a relatar tudo. Eu já falei, eu acho que tem algumas coisas. E a gente ficou internado por 15 dias. Por conta que ele teve uma infecção. E eu lembro de eu chorar muito para os meus amigos pediatras, falar, não interna ele na UTI, por favor, não deixe, porque eu sabia que ele podia evoluir para outras coisas. E os meus amigos muito acolhedores. Eu acho que dentro dessa trajetória, uma das coisas que Deus me deu muito foi amigos, que me ajudaram a enxergar a maternidade atípica de uma outra forma. E aí, lá na maternidade, quando a gente tentava dar de mamar, o Arthur sempre teve essas inflexibilidades, desde bebezinho. Então, para mamar tinha um padrão, para sugar tinha um padrão, tudo ele tinha um padrão, e isso já me questionava. Então, eu via que ele não olhava no meu olho já quando eu tava. E ele foi evoluindo de idade. E com 6 meses eu falei pra uma amiga minha, Fone, esse guri tem alguma coisa. Ela, pelo amor de Deus, Camila, você tá doida? O guri tem 6 meses. Você tá vendo coisa onde não existe. E eu lembro de eu falar pra ela, amiga, ele
Ele tem. Hoje eu dou aula só de desenvolvimento motor. Mas dentro de umas coisas que eu sempre falo não extinga os mínimos sinais. Sim, sim. E a gente sabe que começa na amamentação, né? A criança que não tem a pega e às vezes você acha que é algo na língua, leva no dentista, faz o pique, a cirurgia, pequena cirurgia, mas aquela criança ela não tem a força, vamos dizer assim, que entre aspas, normal para a sucção. Então aí, mamadeira é mais fácil, né? Acaba que ali você já pegou e jogou aquilo fora. Sim. Então esse sinal que né, a vida te mandou, você jogou fora. E tem vários outros sinais, né, Camila? Sim, e aí uma das coisas que ele também tinha com essa idade, ele não tinha o balbucio. Papá, dada, ele não tinha. Ele nunca foi o menino de não gostar de toque, ele nunca foi o menino que ele tinha outras alterações que às vezes são mais gritantes, mas ele já me apresentava sinais do transtorno do desenvolvimento dele. E eu sempre, amiga, avalia pra mim, por favor. E aí eu pro Cleito, amor, nosso filho tem alguma coisa. Ele, amor, para. Deus te fez pra ser fisioterapeuta de outras crianças. Nossos filhos não, fique em paz, o Arthur não tem nada. E aí ele muito pequenininho, foi evoluindo as idades, ele já enfileirava as coisas. Eu lembro que eu tenho uma amiga minha que é psiquiatra, e eu lembro de eu falar pra ela, amiga, o Arthur tem. Ela, presta atenção, vamos conversar. Eu acho que você tá muito ansiosa, não tem. E aí com 10 meses eu falei, não, eu levei pra uma amiga minha TO, porque eu tô nesse universo. Falei, avalia. Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Ela falou, como assim eu vou avaliar uma criança de 10 meses, Camila? Não tem. Falei, trata como se ele tivesse um outro tipo de deficiência, né? Que a gente fala que é transtornos sensoriais. Naquela época, o Arthur tem 11 anos. Naquela época, falar de transtornos sensoriais, você era doida. Loucura. Ainda bem que eu tinha uma outra amiga doida que estudava que nem eu. E falava, tá bom, vou fazer pra te deixar em paz. E aí, deu tudo alterado. E aí foi quando eu falei, eu vou pra São Paulo, aqui em Cuiabá não tinha nada, não tinha analista do comportamento aqui, não tinha, não existia nada do que existe hoje. E eu falei pro Cleito, a minha mãe chorando, eu lembro até hoje, assim, a minha mãe chorando. E aí, com 10 meses, eu descobri que eu tava grávida. De novo! Eita, foi dentro do atrás do mestrado, outro. dentro do próprio mestrado. Então, pensa a loucura. E aí, a minha maternidade vem de uma forma, igual uma enxurrada de informações. Um sequenciamento de eu saber o que meu filho tem, mas ninguém me ouvir. Ninguém acreditar em mim, né? A minha família falar, calma, Camila, você tá vendo coisa onde não existe. E eu falar, ele tem. E das minhas amigas falar assim, Camila, eu acho. Essa minha amiga TO em específico, ela não tá mais atendendo, atende, né, em outro lugar, mas não na área da reabilitação. Foi a única que me falou assim, eu acho que você tem que buscar. Acho. E eu nunca vou me esquecer dessa frase que você falou hoje e que eu me apoderei e falo pra toda mãe. Você é especialista do seu filho. É você que sabe, Camila, então vai. E foi aí que eu fui. Mas nisso você só, desculpa interromper, você só imaginava que tinha alguma coisa diferente sem necessariamente ter essa noção de que ele tinha o transtorno do espectro autista. Porque há 10 anos, 11 anos atrás, 10 anos atrás, não era se falado. Não era disseminado isso. E eu sou fisioterapeuta de formação até hoje dentro das faculdades. Tanto que é uma coisa que eu luto, que eu falo. Pra ser inserido. O fisioterapeuta hoje, ele sai da faculdade muitas vezes não sabendo o que é um TEA. Ele não sabe como tratar uma criança, porque a gente entende de corpo, a gente não entende de comportamento. De neurodesenvolvimento. E aí, eu falo que eu sou doutora, mas igual você falou, mas quem foi o meu doutor em me ensinar foi o Arthur. Como a Helena agora tem me ensinado, né? Então, nessa época, não se falava, não se tinha tanta informação. E aí foi quando eu fui buscar ajuda fora daqui de Cuiabá, e aí era o que o Clei estava te contando, né? Foi quando a gente foi no José Salomão, que foi quem fez o diagnóstico do meu pequeno, e ele era muito pequeno, e eu lembro que ele em nenhum momento, ele falou o nível de severidade do Arthur. O grau que ele tinha. Mas sim, ele sempre falou sobre as possibilidades que ele poderia ter. De ele ter o diagnóstico tão cedo. E não possibilidade de cura.
mas sim dele ter a oportunidade de ter a neuroplasticidade dele, que é a capacidade do cérebro dele de ser exposto a questões. Muito cedo, né? Muito cedo. E eu lembro que eu chorei naquele dia, dentro da sala do José Salomão. Eu chorei, e eu chorava de um choro de alívio, porque eu falava, eu não sou doida, meu Deus. E o Cleito ficou atônito, e o Cleito foi a hora que o José Salomão falou pra ele assim, você tem que ficar num quarto, você tem que se isolar. Porque ou você aceita que seu filho tem um diagnóstico, ou você vai ser um empecilho do seu filho de se desenvolver, né? Porque a gente tem padrões, porque quando nasce uma mãe, quando a gente brinca de boneca, aí nasce uma mãe. Você idealiza seu filho muito antes dele nascer. Porque aí a gente começa, meu nome da minha filha vai ser Kimberly. Não, o nome da minha filha... Então, aí nasce a mãe. Aí nasce o que você idealiza dos seus filhos. E naquele momento, como eu acho que eu já via muita coisa, eu idealizava já um filho atípico, mas o Cleito não. Então, meu marido sofreu e eu sofri junto com ele, porque a gente é uma só carne. Claro. E aí, o mais duro também foi pra minha mãe. Pra minha mãe aceitar. E eu falo que a família do Cleito vem de várias pessoas com o mesmo perfil. Então, pra minha sogra era... Mas você sabe que o meu mais velho também demorou pra falar? Né? Porque o Arthur demorou muito pra falar. Mas você sabe que quando o meu mais novo era assim, ele também fazia essas coisas? E aí você vai vendo o quanto às vezes essas crianças... E eu acho que hoje eu olho pro Arthur, igual tava falando o padre ali, né? Antes de começar. Eu vejo hoje ele tem 11 anos. Hoje ele consegue falar. Hoje ele... As pessoas olham, mas peraí, mas você tem certeza? Tenho! Desde quando ele nasceu eu já tive essa certeza. Mas a oportunidade que o diagnóstico deu pra ele, isso foi libertador. Perfeito. Então eu imagino ele, eu me emociono, tem hora de falar isso, porque quando eu olho pro Arthur, eu não vejo a cura lá atrás, quando eu tive o diagnóstico. Eu vejo a oportunidade de hoje o meu filho dele conseguir se expressar, dele conseguir fazer o desafio dele, que é da vida dele hoje, de fazer amigos. Hoje, dele ser quem ele é, né? E ele até fala assim, mãe, será que eu vou casar? Porque mãe tem hora, é tão difícil. Falei, vai, filho, né? Então, isso, eu acho que quando, há 10 anos atrás, quando o José Salomão deu o diagnóstico, para mim, o divisor de águas foi eu conceder ao meu filho a oportunidade dele se desenvolver. Perfeito. E ele nascer dentro de uma família... Principalmente, que por mais que idealizou ele, né? Porque eu lembro quando a gente planejou de ter filhos, eu e Cleito, a gente já tinha nome. E um dos nomes era Arthur. Então, a gente já sabia que se tivesse um guri, se chamaria Arthur. Então, a gente já tinha idealizado ele. Lógico, ele veio muito mais lindo, amoroso do que a gente imagina. Mas a gente já tinha idealizado ele. E eu acho que a oportunidade, quando a gente, dentro da família, na nossa família, né? Eu e o Cleito, a gente... Por mais que a gente idealizou, a gente nunca quis que ele fosse as nossas idealizações. Pelo contrário, era oportunizar para que ele alcançasse o máximo do potencial. Quem ele fosse, eu acho que isso foi uma coisa da minha maternidade com o Arthur, do diagnóstico, sabe? E que eu carrego isso para minha vida profissional, para dentro da minha própria clínica. Oportunizar as crianças de crescer no potencial que elas têm. Que elas têm. Não que a gente deseja para elas, ou que a gente sonhou e idealizou. Eu acho que a minha maternidade, e a do Cleito, né, o paternar dele, vem disso. Do nosso desafio enquanto pais, de não colocar as nossas idealizações para dentro dos nossos filhos. Principalmente quem tem os filhos atípicos, né? É verdade. Menina do céu, inspirador, Pedro Tonoc. Tá na hora da nossa primeira pausa por aqui, Pedro? Temos que ver ali 9 horas e 30 minutinhos, a rede já nos chama, Pedro? Ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Então podemos seguir. Vou só, então, trazer um comentário de um ouvinte, Adri, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar muita coisa, mas é o Márcio Sérgio. Maravilha esse quadro. Muito bom ver essas mulheres guerreiras dando depoimento sobre superação. Sou admirador da minha esposa. Não é e não foi fácil, mas estamos avançando. A esposa dele é a Suelen, e ele até manda aqui pra nós, ó. Pra constar, pelo fato de vermos a dificuldade com produtos para autistas, nós montamos a nossa própria empresa para disponibilizar aos neuroatípicos diversos produtos na área sensorial. Parabéns ao Márcio também e a Suelen. Obrigada pela sintonia sempre. A gente segue aqui.
Aguardando a tua mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, você participa conosco pelo 65 99803 5580. Mais uma manhã aqui que a Adria traz como convidada uma mãe atípica para conversar conosco um pouquinho sobre a maternidade atípica. Agora sim, a gente vai fazer aquela pausa, no intervalo a gente está de volta para continuar nosso bate-papo. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, a gente segue aqui com a nossa programação, quadro Inclusão em Conexão, comandado pela Adria Almeida, ao longo desse mês de maio, falando sobre maternidade atípica, e hoje conversando com a Camila Albuez, que é fisioterapeuta, neuropediatra e também mãe atípica. Adria, o tempo passou rápido aqui, a gente acompanhando, né, todo esse processo da Camila, mas queria que você ficasse à vontade aí para trazer as suas impressões. A Vera já está por aqui, conversando contigo, mandando um bom dia, dizendo: Adria, você sabe que torcemos por você, te admiramos, mas agora tenho ainda mais apreço com o seu programa, passei a ter uma visão muito mais clara das batalhas diárias das famílias com pessoas atípicas, bem como entender um pouco o sentimento dos atípicos. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Amém. Sempre muito esclarecedoras essas entrevistas. Mensagem da Vera aqui na nossa audiência. Mandar um alô também para Fernanda, que está na nossa sintonia aqui, mandou um abraço, diz que está acompanhando a nossa transmissão. Etienne também passou por aqui parabenizando a Adria e a Camila aqui também pelo nosso quadro. Fica à vontade. Ruth Costa também, Camila, desculpa, Adria. Fica à vontade, Pedro. Está falando aqui, excelente quadro, parabéns a todos os envolvidos e parabéns também para Camila, abordando, trazendo a história de vida dela em relação a esse assunto importante também. Ruth Costa, obrigado pela companhia. Obrigada, Ruth. Obrigada, Vera, Fernanda, Etienne. Um grande prazer ter vocês aqui conosco. Com certeza, esse conhecimento que vocês estão tendo aqui vai para a vida inteira e ninguém pode roubar, né? Quanto mais a gente aprende, de fato, com o nosso coração, fica para sempre. Então, isso é muito bom, porque um dia você pode utilizar isso, né? Sim. E a gente ouviu a história da Camila, da vida pessoal dela, mas agora eu gostaria que a Camila compartilhasse com a gente um pouco dessa parte profissional, como ela atua na clínica, como chegam os casos para ela. Ela diz que se apaixonou por uma médica que desenvolvia, né, as crianças com as mãos, né, com os dedos. E de fato eu já ouvi isso, falar muito isso sobre a fisioterapia. É um processo brilhante, né, em que você pega um ser humano, tanto uma criança quanto um jovem, um adulto, sem movimento muitas vezes de algum membro, né, sem movimento às vezes paralítico, e consegue trazer essa pessoa a fazer de novo os movimentos. Isso é brilhante, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa parte, né? Você tem mais com as crianças, né? O seu público-alvo, né? O público infantil, mas também dando um aparato, né? Sobre como é que funciona, como são esses casos, a fisioterapia ajuda em quê? A fisioterapia, ela começa quando? E ela para quando? Quando essa pessoa tem alta da fisioterapia? Eu acho assim, né? A fisio, ela tem um poder que é maior, às vezes, até que o próprio médico. Porque a gente tem o poder de poder transformar a trajetória do dia a dia das crianças, dos adultos e de todas as pessoas que precisam de habilitar. Então, habilitar é poder devolver ou poder que aquela pessoa experimente aquilo que muitas vezes qualquer transtorno, qualquer distúrbio impeça ela de viver. Então, dentro da trajetória desses 13 anos enquanto fisioterapeuta que eu tenho, existem muitas histórias lindas que a gente, com as nossas mãos, pôde tocar as almas. Porque eu acho que esse é o grande... Eu acho que sempre, por isso que eu sempre quis a físio. Porque eu sabia que eu poderia tocar não só o corpo, mas sim a alma, né? E a alma, que eu digo, é o coração. É mesmo você poder viver isso, né? A alma é onde estão as emoções, né? Muitas vezes uma emoção tá travando a pessoa de fazer um certo movimento. Sim, né? E aí, assim, lá dentro da clínica, a gente tem muitas crianças com distúrbios, desde... questões neurológicas, né? Então, crianças com paralisia cerebral, adultos a gente também tem. Há crianças com transtorno do aspecto autista. A gente também tem, igual veio da necessidade da minha menina, a questão ali, a gente
veio, né, há 2, 3 anos, a questão da gente incluir os transtornos do aprendizado, que as pessoas sofrem muito também com isso. Que é a dislexia. Que é a né? dislexia. E aí, a físio hoje, pra mim, a ciência da fisioterapia, ela se amplia muito mais. Porque hoje, o poder que nós temos de trabalhar essa criança dentro do seu aspecto motor, que começa muito pequenininho. A gente tem estudos, quando a gente aprofunda dentro disso, que dentro da própria barriga, a gente já começa a ver se essa criança vai ter alguma alteração, não. Uau. Então, a gente começa a ver que tem algumas avaliações que a gente faz, que quando esse bebê, assim que nasce, a gente já consegue fazer essa triagem. A Né? intervenção precoce também deve ser incrível nessa área, Então, né? quando um desafio que eu sempre tive, eu sempre busquei, é nunca ser melhor que o outro, mas ser melhor para o outro, para os meus pequenos, para as pessoas que confiavam a mim, a vida. E eu fui para fora do país. E nessa história, eu conto às vezes essa história, mas é uma história que me transformou. E eu vou ver tecnologia para poder essas pessoas terem oportunidade de experimentar o movimento. Vou ver essa técnica, porque essa técnica vai oportunizar para essa pessoa poder ter, não sei o quê. E aí eu fui para um congresso, como toda boa cuiabana, um congresso chiquérrimo em Chicago. E lá tinha o Starbucks. E eu, cuiabana, né? Vislumbrada com aquilo. Fui pegar meu café, lógico, no Starbucks. Hoje é Dia Internacional do Café, tá? Não sei se Fazer você aquela sabe. foto instagramável, né? Isso! Em comemoração ao Dia Internacional do Café, continue, Camila. E aí estava eu lá nesse congresso para aprender mais e ver, estava vislumbrada. Dali a pouco chega um homem, ele já era um homem, numa cadeira de roda. E ele chega tocando, não tinha movimento nenhum. E tava ele tocando, que eu digo conduzindo, ele mesmo conduzindo essa cadeira de roda. E ele todo assim, com deformidade, né? As pessoas falam tortos, né? Todos com deformidades. E esse homem chega, e eu já pronta, né? A fisioterapeuta que habita em mim já pronta para ir lá pegar o copo, para servi-lo. Ajudá-lo. Ele apertou um botão. Saiu uma mão que pegou o café e colocou e levou à boca dele. Naquele dia, eu vivi um processo de mudança profunda dentro da minha profissão. Porque eu falei, as crianças e os adultos não precisam apenas da minha mão para transformar os seus corpos. Eles precisam do quanto a minha habilidade de desenvolver a capacidade deles terem autonomia, mesmo ele com alguma deficiência. E eu voltei para Cuiabá transformada. Transformei minha equipe, né? Foi depois disso que eu decidi abrir onde eu estou hoje. E eu abri mesmo algo de referência para eles, para que eles pudessem ter a oportunidade de experimentar. E eu tenho vários casos lá na clínica, né? Um em especial que tem já muitos anos. Eu não tinha tanto recurso quanto eu tenho hoje. Ela já é adulta. Hoje eu falo, tô ficando velha. Mas eu lembro que ela tinha 15 anos, ela nunca tinha ficado em pé. Ela tem paralisia cerebral e ela nunca tinha ficado em pé. E eu tenho esse vídeo, depois eu te mando pra você ver, assim, a primeira vez que ela experimentou ficar em pé num andador sozinha. Chorou eu, chorou ela, né? Chorou eu, chorou ela. Porque imagina, você nunca ter essa oportunidade. E ela teve. Então, hoje, dentro da trajetória, eu enquanto físio, né? Eu vejo que as crianças e as pessoas, elas não precisam de gente falando o que elas têm para fazer. E sim pessoas oportunizando viver a vida. Experimentar o que é viver a vida. Essa é a forma mais bela da inclusão, né? Porque é isso que eles precisam. Eles não precisam dos nossos padrões. Eles precisam que eles se desenvolvam os seus padrões. Eles precisam que eles tenham a oportunidade. Ontem eu estava falando com uma amiga isso, falando, essa criança às vezes pode ter uma comunicação alternativa e o pai não aceitar, né? O que é a comunicação alternativa? Um outro meio de conversar. Sim. E às vezes lá no futuro, ela enquanto adulta, aquilo vai fazer dela uma profissional fantástica. Porque ela teve oportunidade. Foi isso que esse congresso me deu. Oportunize as crianças para que sejam adultos. E aí depois eu fui para Portugal, porque dentro do meu doutorado eu fiz eu sou doutora em transtorno do desenvolvimento, mas a minha tese foi sobre o modelo centrado na família. É não tratar a criança apenas pela criança, é ver a família. E eu experimentei lá em Portugal uma menina também, com uma síndrome rara, que não se mexia,
e ela fez uma palestra inteira, Adria, Camila, com uma comunicação alternativa. PowerPoint passando e ela se comunicando. E lá em Portugal eles têm casas onde os adultos podem morar. E essa menina morava sozinha. Uau. Trabalhava dando palestra. E assim, ela não fala, ela usa uma tráqueo, ela tem um computador, ela tem ventilador, a cadeira dela, né? E ela dando palestra pra gente. Ela sendo a nossa professora. Uau. Um bando de doutor, né? Físio, médico, psicólogo, sentado aprendendo com uma pessoa com deficiência. Que poderia julgar ser grave, mas que... E ela diz, né? É lindo quando ela termina. A minha mãe não me viu enquanto uma criança com deficiência. Ela me viu enquanto o potencial de ser um ser humano, de ser alguém que possa viver a vida. E aí é lindo dela ver assim, né? De ela falar que agradece por acordar todos os dias, de poder conversar, de a mãe ter acreditado nela, né? Uma pessoa que não fala agradece por poder conversar. Você acredita? Por fazer com que a voz dela chegue em outros lugares através de outra forma, porque existem outras formas, né? E nós somos acostumados a aceitar somente um padrão. Aceitar somente esse padrão, e acontece que quem tem transtornos, quem tem deficiência, infelizmente ainda olha para nós e pensa, uau, eu não sou igual. Mas tem pessoas que olham e pensam, eu posso ir além. Sim. E isso vem muito de dentro de casa, da família olhar para essa criança, olhar para essa pessoa e investir mesmo, sabe? Nós sabemos que existem famílias, e é a maioria, que não tem condições financeiras de pagar um tratamento, não tem condições financeiras de ir até outra cidade, do estado, em outro estado, ir em outro país. Mas nós sabemos também que a inclusão, ela começa em casa com muito amor. Ela começa com amor, ela começa com empatia, e isso não tem dinheiro que compre. Não. Isso a gente não pode contratar. Não. Mas o amor, a empatia, o olhar, e é para isso que nós estamos aqui, informando esse tipo de técnica também. Porque às vezes se esqueceu a técnica de amar, a técnica de estender a mão e a técnica de olhar. Porque tem crianças em casa que não estão sendo olhadas. Isso. Né? Passa como né? Uma pessoa que vai e vem e faz muito barulho, bagunça a casa e desorganiza. Mas e por dentro essa criança? Tá olhando essa criança? Sim. Os traumas que provocou-se nela até hoje ali na vida. Coisas por qual deixaram essa criança chorando muito tempo. Né? Nós temos que desfazer e refazer novamente o ser humano com um olhar mais empático, sabe? E quanto mais a gente fala de inclusão, quanto mais a gente fala em conectar pessoas, né? E esse é o nome do meu programa, Inclusão em Conexão. Quanto mais nos conectarmos, quanto mais vozes, como Camila, a gente trouxe aqui, até a própria Camila, que hoje ela já é letrada em autismo, espectro, Tô aqui só aprendendo. Volta e meia aprendendo e chorando. Essa é a nossa intenção, munir pessoas de conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta, a verdade liberta, né? Então, essa é a minha intenção aqui, Camila, e obrigada por você ter vindo, por ter aceito esse convite. Foi muito especial você contar a nossa história, a sua história, e demonstrar para as pessoas que existe uma garra, que existe uma energia dentro de você. Isso impulsiona você não só pelas suas crianças, mas já te impulsionava pelas outras, já te impulsionava por outras famílias, né? E eu queria que você deixasse um recado, deixasse uma mensagem final nesse programa, para mães que estão nos ouvindo, que talvez não querem olhar para suas crianças, talvez não querem reconhecer que há algo de errado. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o diagnóstico, ele não é o fim. Uma das coisas que eu quero falar para as mães é: não se feche diante de um diagnóstico através da culpa, né, que a gente estava falando. Acho que o grande desafio do maternar típico é a gente saber que às vezes a gente não vai dar conta de fazer as coisas, às vezes, no próprio tempo que essa criança precisa. Mas só de você entender o que ela precisa, você vai estar oportunizando para ela a oportunidade de ela fazer algo que ela tem o potencial. Eu acho que as mães, a gente precisa ter essa consciência enquanto mãe de que quanto mais a gente sabe o que o nosso filho tem, quanto mais a gente tem noção do que ele tem, a gente também tem que ter noção do que ele é capaz de fazer. Mesmo que às vezes a gente acha que está e quebrar isso, né, dos nossos padrões, e sim do que ele de fato consegue fazer, do que ele de fato consegue viver, né? É olhar e entender que as crianças têm a oportunidade
tem a janela da oportunidade de crescer. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar para as mães neste dia. Obrigada por ter Obrigada vindo, pela oportunidade. por ter aceito, né, o nosso convite. É muito importante, cada vez mais cuiabanos, pessoas que estão aqui em Cuiabá se sentem cuiabanas, ouvirem isso, porque Cuiabá precisa, né, de vozes que falam sobre a inclusão e que de fato operam a inclusão. Sim. E de fato estão ali voltadas com os olhos para isso e não talvez migrando, né, de pauta, migrando de local. Então eu quero agradecer também a todos os ouvintes que nos ouviram até agora, obrigada. Eu vou voltar em breve, estarei aqui mais uma vez, começando mais um mês, né, com outra pauta, com outros temas. E obrigada mais uma vez, até a próxima. Até, Adria, obrigado. Ó, a Renata também passou por aqui, mais uma vez brilhante o quadro, parabéns por compartilhar conosco também esses tantos desafios que as mães atípicas carregam no dia a dia. Também tá passando por aqui outra Vera, não é aquela Vera sua fã, é uma outra Vera que também tá mandando um abraço aqui para toda a equipe CBN, e a Luciane também tá conosco aqui, disse que toda sexta-feira é um novo aprendizado aqui na CBN Cuiabá. Tem mais algum recadinho por aí, Pedro Panó, que a gente fica aqui só cá escutando também, acompanhando aí as experiências, mas agradecendo também aí a participação da Camila, da Adria. Obrigada por compartilhar conosco aqui tantos ensinamentos e parabéns também, Camila. Hoje não errei, né, Adria? Não, hoje você não errou, né, Camila? Não, misericórdia, né? teve um dia aqui que eu tava só Jesus na causa. Mas parabéns, leve o nosso abraço também a toda a família. Obrigada, Adria. Obrigada. E aí, a gente fica aqui aguardando um novo encontro com a Adria, agora 9h55. Me diga, Panó, que ainda não tá na hora do repórter, para onde vamos? Tem alguma situação de trânsito? Vamos e voltamos? Então, vamos fazer uma pausa bem rapidinho e já voltamos.